Nós só vamos perder uns dois vídeos, mas eu acho que não é problema. Não, tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro aí agradecer, né, a Isabela, você aí, a todos aí da equipe, pelo convite de poder estar participando dessas reuniões aí de vocês, que são muito bem organizadas e muito frutíferas, né? Para falar de um tema interessante que está sempre tentando se atualizar, tentando sempre chegar no ápice, né, que é a gente promover o que a gente chama de estimulação fisiológica, ou seja, o mais próximo do que a gente considera como aquilo que seria de normal. Em termos de conflito de interesse, eu um conflito de interesse que eu tenho é que eu indico e também implanto esses dispositivos já há um bom tempo, né? Mas não estou vinculado a nenhuma empresa no momento, nem como Proctor. E para a gente entender, né, e falar um pouco da estimulação, esse dispositivo que a gente está vendo aí já foi, teoricamente, o que a gente chamava de estimulação fisiológica, né? Por quê? Porque ele mantinha o paciente vivo. Foi descrito isso aí na história da medicina, né, como o primeiro marca-passo produzido pelo Dr. Heine, em que a gente tem um bastão com uma agulha que transfixava o tórax para atingir o miocárdio, e para cada girada que se dava nessa manivela, você gerava um pulso, era também conectado, né, uma pinça na pele do paciente que funcionava como polo negativo. E esse dispositivo, teoricamente, ele manteve o paciente vivo por 6 horas, tá? Até que a gente evoluísse um pouco mais no final da década de 50, início da década de 60, que foram, para a gente, os marca-passos que ainda mantinham as pessoas vivas. Então, até esse momento, o que era fisiológico para a gente era sobrevivência, tá? Aqui um marca-passo que reduziu em tamanho, e a gente tem no início da década de 60, o que a gente considerava como marca-passo, é o que a gente tem hoje, né, como marca-passo transvenoso temporário, até que se transportou esse sistema, né, teoricamente ainda externo, para um sistema epicárdico, tá, com um gerador extremamente volumoso, com pilhas de mercúrio, com a durabilidade extremamente restrita, de 6 meses a um ano, e que foi o marca-passo que, teoricamente, até o final da década de 60, né, meados da década de 60, foi fisiológico porque permitiu que muitas pessoas sobrevivessem. Até que nós tivemos um incremento assim, significativo com o avanço das baterias, que passaram a ser baterias de lítio, com isso elas eram mais potentes e menores, a gente conseguiu miniaturizar esses geradores que passaram a ser implantados no tórax e conseguimos, além de estimular uma câmara só, a câmara ventricular, com o eletrodo também que evoluiu muito e passou a ser implantado no endocárdio do ventrículo direito, nós conseguimos promover, né, um sincronismo entre as câmaras atrioventriculares, determinando o que a gente chama de estimulação atrioventricular sincronizada e que no começo da década de 60, de 70, foi o que a gente achava ser de fato a nossa estimulação fisiológica. Por quê? Porque eu estava sincronizando, né, o átrio com o ventrículo, ou seja, eu estava tendo a contribuição do débito arterial em toda a sístole ventricular esquerda, e além disso, né, outras funções foram agregadas, como o sensor de frequência, né, em que a gente cada vez mais se achava que estava aproximando do normal, que era o marca-passo perceber que a gente estava fazendo alguma atividade, e essa atividade ser transportada em incremento cronotrópico, como acontece normalmente, né, no nosso sistema de condução e de geração de impulso, né? Até que determinou-se também que a gente deveria talvez usar não a ponta do VT, mas a região do septo, para que a gente conseguisse otimizar, reduzir, né, o tempo de ativação de todos os ventrículos, né, principalmente septo e parede lateral do ventrículo esquerdo, e isso tudo sendo agregado como valores que trariam uma capacidade a ver sincronizado, como a estimulação fisiológica frente ao que a gente já considerava como arcaico,
que seria a estimulação ventricular única. Entretanto, essa meta-análise aí, que envolveu vários estudos que foram apresentados como comparação de modos de estimulação entre estimulação ventricular única e ato ventricular sincronizada, no total aí de mais ou menos 8 estudos com 35 mil pacientes, a gente chegou à conclusão que, na verdade, não havia diferença de mortalidade de todas as causas para esses dois modos de estimulação. E muito menos também, né, diferença com relação a eventos como acidente vascular cerebral ou morte cardiovascular. O único indício de que essa provável estimulação atrioventricular sincronizada se mostrava melhor do que a estimulação de câmara única ventricular era uma redução nos eventos de fibrilação atrial. Ou seja, estávamos ainda patinando. E pior do que patinar, essa análise, né, pós-hoc do estudo David, que na verdade não tinha esse objetivo. Na verdade, o estudo David foi um estudo que queria comparar o cardiodesfibrilador de câmara única numa programação de stand-by com frequência básica de 40, ou seja, para não estimular, versus o marca-passo, o cardiodesfibrilador de câmara dupla programado em modo DDDR com frequência de 70 no intervalo atrioventricular de 150 milissegundos. Se existiria alguma diferença, algum benefício, né, no desfecho que era de morte, tá? E, na verdade, esse estudo não mostrou essa diferença para o desfibrilador, mas essa análise pós-hoc mostrou para a gente que a população que tinha o pace do cardiodesfibrilador programado em DDDR e que essa estimulação do ventrículo atingia mais de 40%, esses pacientes comparados com aquele grupo que tinha uma estimulação de marca-passo programada em VVI com frequência básica de 40, ou seja, tinha uma estimulação praticamente nula, né? Esse grupo da estimulação ventricular direita muscular maior que 40% teve um desfecho desfavorável com relação a maior morte e internação por insuficiência cardíaca. Ou seja, já eram indícios de que aquela provável estimulação atrioventricular fisiológica não era tão fisiológica como a gente imaginava, né? E essa também subanálise do estudo MOST, que foi um daqueles estudos daquela meta-análise que eu mostrei de modo de programação DDD ou VVI, mostrou que os pacientes que tinham uma carga de estimulação ventricular direita, né, maior do que 40%, também tinham uma taxa de internação por insuficiência cardíaca 2,5 vezes, né, maior do que a população que tinha essa taxa menos do que 40%. E, para colaborar mais ainda, né, a gente tem essa coorte retrospectiva aqui, que foi publicada em 2017, que mostrava que num grupo de 21.200 pacientes, aqueles que não tinham a necessidade da estimulação ventricular, ou seja, esses pacientes tinham marca-passo por uma doença do nó sinusal, ou seja, eles não tinham distúrbio da condução atrioventricular, comparado com aqueles que tinham marca-passo por um bloqueio da condução atrioventricular e necessitavam dessa estimulação, numa análise de 6 meses, numa análise entre 6 meses e 4 anos, houve sim um desfecho desfavorável, tá? Com internação por insuficiência cardíaca nessa população em que a estimulação ventricular predominou, né? Essa linha pontilhada aqui, tá? Assim, a gente passou a entender que o que era fisiológico já não era mais fisiológico, né? E numa análise de deformação, né, do strain miocárdico mostrada pela ecocardiografia, a gente vê aqui, né, uma análise dessa deformação do músculo ventricular esquerdo num sistema de condução normal, ou seja, em qual a condução, a ativação ventricular esquerda, ela é feita pelo sistema de condução. E aqui, quando essa ativação ventricular é feita pela estimulação muscular de ventrículo direito, em que a gente vai ter contrações regionalizadas, tá? Em intervalos de tempos diferentes e com durações também diferentes, tá?
o que gera exatamente, a gente combina aqui, né, essa análise organizada da ativação pelo sistema de condução com a ativação miofibrilar totalmente organizada e aqui essa ativação totalmente desorganizada, mostrando que não só essa regionalização da contração provocada pela estimulação ventricular mostrava essas alterações, né, a nível celular, mas também macroscopicamente hemodinâmica. Por quê? Porque se eu ativo o primeiro septo e deixo para ativar somente a parede lateral e posterior do ventrículo esquerdo, o músculo papilar posterior da válvula mitral, ele não contraiu, ou seja, esse folheto da válvula mitral ele está aberto. Então isso aí permite um aumento da recuperação mitral, né? Esse tempo de contração do VS se torna prolongado em decorrência disso e a eficácia dessa contração fica pior. E o tempo de relaxamento também vai estar aumentado, porque a contração demora, né? Essa ativação demora mais, essa repolarização vai demorar mais. E o tempo de enchimento reduz, tá? E isso gera aquela cascata que eu disse, inclusive a nível celular, né? Essa deformação, né, da contração miocárdica, né, do strain, ela gera uma contração menos efetiva. Essa alteração de perfusão passa a ser regional, porque a contração também está sendo regionalizada. Isso vai alterar o metabolismo miocárdico, né? E, obviamente, uma desordem dessa contração miofibrilar culmina, né, em lesão de miócito, em lesão sarcomérica, e essa lesão se transforma, obviamente, em fibrose, que vai ser exatamente, né, a base para que essa miocardiopatia induzida, para que aquilo que a gente achava que era fisiológico, que era sincronizar átrio com estimulação muscular de ventrículo direito, acaba do ponto de vista macroscópico hemodinâmico, gerando aquilo que eu falei no slide anterior, essa IM funcional, uma redução do débito cardíaco e um aumento, né, da PD2 do VE. E, obviamente, estudos começaram a analisar e conceitualizar a miocardiopatia induzida pelo marcapasso. Então, esse estudo aqui é interessante porque ele criou, né, 3 critérios de diagnósticos para a gente falar de um paciente pré e pós-implante de marcapasso com estimulação muscular ventricular direita, né, que seria aquele paciente que tinha uma fração de ejeção pré-implante maior ou igual a 50%, e que pós-implante, esse paciente passou a ter uma fração de ejeção igual ou menor a 40%. Ou então ele tinha uma fração de ejeção menor que 50%, tá? E houve uma queda pós-implante de 5% ou mais da fração de ejeção. Nessa população, tá certo? De 118 pacientes, num segmento de 3 anos e meio, ele identificou que 9,3% dos pacientes tiveram esse comportamento da queda da função sistólica do VL. Um segundo conceito e definição, né, dessa miocardiopatia induzida seria aquele paciente que tinha uma fração de ejeção pré, tá? Só um minutinho que minha bateria está acabando aqui, deixa eu só ligar. E nessa segunda definição, aquele paciente que tinha uma fração de ejeção igual ou menor que 50% pré e que teve uma queda no pós, nesse segmento, tá, de 10% ou mais. Isso aí representou quase 6% dessa população. E aquele paciente, né, numa terceira definição, que ele coloca de cardiomiopatia induzida pelo marcapasso, era o paciente que tinha uma fração de ejeção maior do que 50% e que, pós-implante, nesse segmento, ele teve uma queda maior ou igual a 10%, independente do que era antes. Então, por exemplo, era maior do que 50%, era 67%, tá? Mas caiu para 52%, ele considerou, né? E esse paciente teve um desfecho como tal. Essa população foi a que representou, tá certo? A maior porcentagem desse estudo dele. Então, aí a gente já tinha uma definição de que a miocardiopatia também poderia ser induzida pelo marcapasso. Esse outro estudo também
né, muito semelhante, mostrando que, pura e simplesmente, uma queda da fração de ejeção para menos de 50%, ou seja, o paciente que tinha uma fração de ejeção normal e que essa queda da fração de ejeção vai para menos de 50%, já per si, já considerava como uma cardiomiopatia induzida pelo marcapasso. Essa redução de 10% da fração de ejeção, mesmo que essa fração de ejeção permanecesse acima de 50%, né? Ou seja, muito coincidente com a definição colocada naquele estudo anterior. E esse estudo mostrou para a gente que no segmento de 3 a 4 anos, tá, houve uma incidência de 10 a 20% nesse tipo de comportamento da queda da função sistólica ventricular, comparado à função sistólica inicial. Esses pacientes tiveram piora da cardiomiopatia, esses pacientes começaram a ter sintomas, né, de IC, hospitalização, surgimento de fibrilação arterial, ou seja, todas aquelas alterações compatíveis que a gente vê em qualquer outra cardiomiopatia que segue em evolução. Bom, aqui, talvez, assim, o que a gente imaginasse ser o melhor, né? Quer dizer, qual que hoje é a máxima que a gente vem falando, né, na estimulação cardíaca? Que o melhor cabo eletrodo não é aquele que é bem posicionado no VD. O melhor cabo eletrodo é o nosso sistema de condução. Então, por que não tentar utilizar esse sistema de condução, seja, né, a nível do feixe de His, mas se essa lesão está no feixe de His, quem sabe talvez um pouco abaixo ou até mesmo, né, nos ramos, né, que seria principalmente o ramo esquerdo, dada a importância dele pela ativação ventricular esquerda. E essa ideia não é uma ideia nova, não. Essa ideia ela já havia sido colocada numa publicação no Circulation em 2000, de um estudo de 18 pacientes, um estudo pequeno de 18 pacientes. Esses pacientes todos tinham fibrilação atrial considerada permanente e tinham uma miocardiopatia dilatada, né, muito provavelmente relacionada a essa fibrilação atrial por uma resposta ventricular aumentada. E a proposta era levar esses pacientes para implante de marcapasso e ablação da junção atrioventricular. Só que o implante desse cabo eletrodo seria, tá certo, no feixe de His. Então a gente vê nessa foto aqui, né, o catéter de diagnóstico, mapeando o feixe de His. Esse catéter é um catéter de ablação, já pronto para fazer, né, a lesão no sistema de condução. E aqui o cabo eletrodo, né, que vem lá da subclave esquerda, sendo fixado exatamente nessa região do feixe de His. Esse estudo, dos 12 pacientes que conseguiram concluir, né, dentro do segmento proposto, eles tiveram uma redução dos volumes, né, tanto diastólico quanto sistólico, tiveram uma redução do índice cardiotorácico ao raio-x de tórax e tiveram um aumento da fração de ejeção. Só que o que desanimou, né, esse tipo de estimulação em 2000? É que houve uma taxa de deslocamento muito alta desse cabo eletrodo. As energias para conseguir estimular o feixe de His também eram energias muito altas, que logo elas aumentavam tanto e essa captura se perdia, e esses pacientes tinham que ser reoperados. Ou seja, isso aí tornou praticamente assim inviável, né, naquela época, com as ferramentas existentes, de dar sequência numa proposta que talvez é a proposta que hoje a gente está mais apegado a ela. Mas graças a quê? Obviamente, uma evolução tecnológica, e a gente depende muito da indústria, né, nessa área nossa da arritmia, da estimulação cardíaca artificial, do desenvolvimento tecnológico. E, na verdade, o que se desenvolveu? Basicamente, se desenvolveu uma bainha, que a gente está vendo ela aqui, ó, essa bainha azul aqui, uma bainha que é pré-formatada, ela tem uma curva, né, em C, mas ela é uma bainha que vem de forma tridimensional e que é capaz de permitir que a gente tenha uma sustentação do eletrodo para que a gente consiga uma penetração maior, principalmente na questão do feixe de His, que tem um corpo fibroso.
né, nessa região em que a gente propõe, né, fazer a sua captura. E esse caso aqui é interessante, é um caso nosso. Esse caso aqui foi um implante que nós fizemos em 2019, então, assim, nós já estamos nessa, nessa chuva aí já há algum tempo. Uma paciente que tinha um bloqueio 2:1 fixo, com sintoma de dispneia, e o nosso desafio maior é o seguinte: a gente começou a fazer esses casos sem polígrafo. Se vocês perceberem essa imagem aqui em cima, é a imagem exatamente do programador da Medtronic que vocês têm no ambulatório de avaliação do marca-passo, em que a gente tem um registro do eletrograma intracavitário aqui em cima de branco e o registro eletrocardiográfico de base aqui nessa cor mais alaranjada, tá? E aqui eu estou vendo exatamente, tá, o eletrograma do feixe de His, que é feito pelo próprio cabo eletrodo que está dentro dessa bainha. Essa bainha já está posicionada ali na região do feixe de His e a gente faz o mapeamento do feixe de His com o próprio eletrodo que eu vou fixar, sem a necessidade da utilização de um catéter de eletrossologia exatamente para isso. Então aqui a gente tem o feixe de His, o intervalo HV e a ativação ventricular. E é exatamente nessa região que eu estou mapeando, o feixe de His é um mapeamento em unipolar, não é um mapeamento bipolar. Eu vou então começar a tarrachar esse eletrodo, ou seja, eu vou rodar esse eletrodo mesmo, igual um parafuso, ele tem um escrio, e esse eletrodo ele vai penetrar, tá? E vai ser fixado no feixe de His. E a gente tem algumas possibilidades de capturar o feixe de His. Se eu tiver com ele cravado certinho no feixe de His, se for o que a gente conseguiu nessa paciente, se eu tenho uma energia de estimulação mais alta, eu vou estimular o feixe de His e vou beliscar um bocado da musculatura que está ali em volta. Então, eu vou ter o que a gente chama de uma estimulação de feixe de His não seletiva, que vai me dar uma certa aberrância no QRS. Se eu diminuo essa energia, porque eu estou com o eletrodo cravado no feixe de His, eu vou ter uma estimulação hissiana pura, tá? Se eu acertar, não direto no feixe de His, mas no músculo ali em volta, numa região já que não é a fibrose do His, eu já consigo também ter uma estimulação, mas aqui eu só vou conseguir ter essa estimulação não seletiva, tá? E foi isso que a gente conseguiu. A gente conseguiu cravar esse eletrodo exatamente no feixe de His. Esse é o eletro basal da paciente, com BAV 2:1 fixo. Você vê que ainda tinha uma condução pelo feixe de His, né, teoricamente boa, num nível mais alto. E a gente conseguiu, aqui, ó, estimulando o ventrículo, a gente consegue exatamente manter toda a ativação pelo sistema de condução, pelo sistema excitocondutor. Você vê que a gente não modifica a morfologia do QRS dela. E aqui, ampliando aqui no V1, para a gente entender melhor o porquê dessa ativação seletiva, é que eu tenho a espícula de estimulação do marca-passo e eu tenho um intervalo que a gente vê nitidamente, o intervalo até a ativação ventricular, que é exatamente o intervalo HV. É o tempo que essa estimulação leva para percorrer o feixe de His e começar a ativar o ventrículo, tá? Que é exatamente os 50 milissegundos de uma condução pelo sistema do His, tá? E se eu aumento essa energia, eu passo a ter aquela estimulação não seletiva que eu havia dito. Se a gente vê aqui, a gente vai ter o QRS um pouco mais alargado, mas assim, ainda dentro do normal, ampliando aqui, como se eu tivesse aqui, ó, em V3, comparando com o V3, né, padrão dela de condução, como se eu tivesse aqui uma onda delta, uma pré-estação ventricular, tá? Essa seria a estimulação que a gente passou a chamar de não seletiva do feixe de His. E começaram, é claro, os primeiros estudos, em 2015, pelo Sharman, comparando essa estimulação, que agora a gente está entendendo como fisiológica, com a estimulação muscular de ventrículo direito, mostrando que essa, sim, teve resultados melhores, com maior estabilidade do eletrodo, tá? Sem deslocamento, e que naqueles pacientes que tinham aquela estimulação maior do que 40%, tiveram um desfecho favorável em relação à internação por insuficiência cardíaca. A intenção era a estimulação seletiva e não seletiva. Existe diferença de benefícios entre elas?
entre elas, e o estudo, né, esse estudo mostrou que não. A estimulação tanto seletiva do feixe de risco quanto não seletiva tinham os mesmos resultados. E, obviamente, que as publicações seguiram. Em 2018, o Vijayamarana também publicou o benefício da estimulação do feixe de risco comparado à estimulação ventricular direita, né? Exatamente num desfecho combinado de morte, internação por IC e a não necessidade, né, de tornar um upgrade, né, para estimulação biventricular, naqueles pacientes que pioraram tanto com a estimulação ventricular direita, foi em benefício da estimulação do feixe de risco, com redução do risco relativo de 35% comparado à estimulação ventricular direita. Esse outro trabalho do Vijayamarana, que na verdade foi uma extensão desse trabalho inicial dele, demonstrando que a longo prazo essa estimulação ela também mantinha os seus benefícios. E aqui a gente tem, né, um desfecho, né, secundário de redução do QRS, que foi muito maior na estimulação do feixe de risco, um aumento da fração de ejeção, tá? Um aumento não, uma redução a queda da fração de ejeção na estimulação do feixe de risco, ela foi infinitamente menor do que na estimulação ventricular direita. A indução da cardiomiopatia, ela existiu somente em 2%, né, contra 22% do grupo de estimulação ventricular direita, e o desfecho primário, que foi morte e internação por IC naqueles pacientes com estimulação maior do que 40%, que foi inferior na estimulação riciana. Tá? O desfecho combinado, ele seguiu, né, com benefício nesse longo prazo aí de 5 anos, como foi apresentado por ele no slide anterior. Bom, nem tudo são flores, né? A estimulação de feixe de His, ela tinha os seus problemas. Quais eram os maiores problemas, as maiores dificuldades? A estimulação de His, exatamente por essa parte fibrosa do feixe de His que a gente tem, né, nessa porção aqui, antes dele entrar no septo, que era onde a gente tentava fixar esse cabo eletrodo, a gente tinha, primeiro, essa dificuldade de conseguir penetrar com esse eletrodo. É um eletrodo improvisado, ainda é até hoje, é o mesmo eletrodo que a gente usa na estimulação muscular direita, né, de ventrículo direito. E esse corpo fibroso dificultava. E, obviamente, que esse corpo fibroso acaba sendo também um isolante para a estimulação. Então, isso gerou na estimulação de feixe de His limiares de captura mais altos, bem mais altos. A gente fala aí de limiares iniciais na casa aí de 2 volts, 2,5 volts, quando você está pós-implante imediato, lá na hora, e uma sensibilidade muito ruim, exatamente porque a gente não tem musculatura, a gente tem um corpo fibroso. E a amplitude, né, elétrica do feixe de His é muito baixa, a gente vê isso nitidamente aí no estudo eletrociológico, né, comparativamente à amplitude da ativação ventricular. Então, com isso, a gente tinha sensibilidades muito baixas, na casa aí de 1 milivolt, 1,5 milivolt. Quando a gente achava uma sensibilidade aí de 2,5, 3, a gente soltava o foguete. Então, eram dificuldades, inclusive, na evolução, na programabilidade, oversense, tá? E até mesmo a gente percebeu que, apesar daquele estudo anterior do Vijayamarana, de uma boa evolução em 5 anos, na prática, no estudo de vida real, a gente não tinha essa boa evolução. Por quê? Porque provavelmente pela própria evolução na doença, no feixe de His, esses limiares iam progressivamente aumentando e a gente tinha que acabar reoperando esses pacientes. Então a ideia seria o seguinte: por que a gente não vem nessa região muscular do septo e faz uma captura mais baixa? Tá? Fazendo uma captura fascicular aqui nessa região, onde a gente tem a bifurcação dele com ramo esquerdo e ramo direito. Porque eu vou ter uma penetração mais fácil e, obviamente, eu vou tentar medidas de limiar e de sensibilidade melhores. Então, aqui a gente tem a bainha, o cabo eletrodo dentro dela, a gente tem esquerda de 25 graus, em que a gente está sentindo e faz um pulso inicial para saber que a gente está começando. Isso aqui é uma captura inicialmente muscular, porque
eu estou ainda perpendicular ao septo, aí eu então começo a atarrachar esse eletrodo. Vou atarrachar esse eletrodo e vou penetrar no septo. Essa penetração, ela tem que ser aí na casa de pelo menos aí uns 8, 9 milímetros. A gente entra bem no septo, tá? É óbvio que a gente tem que ter cuidado para não sair na câmara esquerda. E é exatamente o que a gente fez aqui. A gente penetrou e a gente vai penetrando um pouco, injeta um pouco de contraste e vai fazendo essas medidas, tá? E vê notadamente a modificação eletrocardiográfica de V1 para V6. A gente começa a ter um W em V1, como você está começando a penetrar a fascículo, tá? E a gente continua penetrando a partir desse W, o QRS, que provavelmente, se ele era largo, ele começa a encurtar e a gente vai se aproximando muito daquele QRS inicial. Então, dá uma olhadinha aqui, que eu injeto. E a gente está aqui no septo, isso tudo aqui, ó, do eletrodo, já está para dentro do septo. Então, aí a gente efetivamente tem, né, o septo profundo. E o objetivo é o quê? Estimular o ramo esquerdo. Isso aqui é um caso que a gente fez, um paciente que tinha uma síncope, internou por causa de uma síncope, desliga-liga, ele já tinha esse bloqueio de ramo esquerdo com a duração próxima de 180 milissegundos, e esse paciente, ele foi submetido a um estudo eletrofisiológico, tinha um HV basal, né, de 80 e poucos, se eu não me lembro certo, 84, e esse paciente ia para o implante de um marcapasso. Entretanto, esse paciente já tinha uma fração de ejeção de 40%. Então, a gente propôs, né, tentar estimular na região septal profunda, consequentemente, tentar corrigir esse bloqueio de ramo esquerdo e aquilo que a gente iria empurrar esse paciente barranca abaixo, porque ele ia nitidamente na estimulação muscular de ventrículo direito deteriorar aquilo que já estava deteriorado, que era um VE, como uma cardiopatia e fração de ejeção de 40%, a gente ia terminar de empurrar ele ladeira abaixo. E a gente conseguiu, né, capturar a área do ramo esquerdo e a gente nitidamente reduz esse intervalo QRS dele para a normalidade, na casa de 110 milissegundos. A gente sai de 180 para um intervalo, né, para um QRS praticamente dentro da normalidade de 110 milissegundos. Esse paciente, ele já tem praticamente um ano que a gente fez essa captura na região do ramo esquerdo, e esse paciente tem um eco atual de 54% de fração de ejeção. A medicação que ele usava era a mesma. Não houve nenhuma mudança quando ele implantou há um ano atrás. Aqui é um outro paciente em que a gente também fez uma estimulação septal profunda para capturar a região do ramo esquerdo, só que a diferença desse paciente aqui é que esse paciente ele já tinha um QRS praticamente dentro da normalidade, de 116 milissegundos. A gente tem aqui a medida desse QRS em V1, tá? Esse paciente era um fibrilador atrial com baixa força ventricular, a indicação do marcapasso dele, né, era baseada nisso. E esse paciente, ele tinha uma disfunção ventricular leve, tá? Na casa ali de 48, 50% de fração de injeção. E nós fizemos essa captura na região do ramo esquerdo e conseguimos, inclusive, ainda encurtar um pouco mais o QRS dele, tá? Para 100 milissegundos. E uma outra medida que a gente faz também é exatamente quanto tempo a gente está levando para ativar a parede lateral. Essa medida a gente faz também no polígrafo, que a gente já está mais evoluído em relação a 2019, a gente já usa o polígrafo nesses procedimentos, tá? Aqui, essa medida que a gente chama de LVAT é uma medida em que eu faço, tá? Da espícula, eu pego a espícula ventricular, eu pego a espícula de estimulação do marcapasso e vou até o ápice, tá, da ativação da parede ventricular esquerda, que eu pego essa derivação aqui, que é V6, tá? E vou no ápice da ativação, que é o ponto mais positivo dela aqui, e essa ativação ela tem que ser menor do que 90 milissegundos.
A gente conseguiu aqui nesse paciente um LVAT de 73 milissegundos, mostrando que a gente levou somente 73 milissegundos entre a espícula do marcapasso e a ativação da parede lateral do ventrículo esquerdo. E o mais importante, né, na estimulação septal profunda é que a gente mantém o mesmo padrão da estimulação ventricular muscular no que diz respeito a limiar de captura e sensibilidade de onda aérea. Então, veja bem, esse paciente aqui tinha, tá, um limiar de captura de 0,7 volt, que se mantém, e uma sensibilidade de 11,2 milivolts, ou seja, medidas normais. Obviamente que começaram a fazer as mesmas comparações da estimulação septal profunda com a estimulação de ventrículo direito. E o resultado não foi diferente, né, com relação à estimulação riciana. O benefício se mostrou da mesma forma em prol da estimulação do sistema de condução comparado à estimulação muscular direita no que diz respeito ao desfecho de morte e internação por insuficiência cardíaca. Mas, obviamente, quando a gente pega um paciente como aquele, que tem um bloqueio de ramo esquerdo, uma miocardiopatia, tá? E a gente consegue meio que tirar com a mão aquele bloqueio de ramo esquerdo, a gente começa a lembrar muito, né, da utilização da estimulação cardíaca artificial na miocardiopatia dilatada, com disfunção ventricular importante e bloqueio de ramo esquerdo. Na verdade, a gente definiu como o principal vilão nesses pacientes, né? Ou seja, o bloqueio de ramo esquerdo per si, num paciente com fração de ejeção igual ou menor a 40%, a gente sabe que, se a gente comparar num paciente como esse, quem tem a duração do QRS de 130 milissegundos com bloqueio de ramo esquerdo, comparado com quem tem um QRS com bloqueio de ramo esquerdo de 200 milissegundos, ou seja, quanto maior a duração desse QRS, um bloqueio de ramo esquerdo, maior a mortalidade desse paciente. Esse foi o estudo VEST, que foi publicado há um bom tempo atrás, na década de 2000, e que a gente conseguiu ter como informação de que o bloqueio de ramo esquerdo é o grande vilão, né? E a verdade é que aquela estimulação do ramo esquerdo, também como a estimulação riciana, ela não necessariamente tinha que ser seletiva, ou seja, ela não tinha que acertar o ramo esquerdo para acabar com o BRE. Na verdade, se eu estimulasse os fascículos, porque os fascículos são muito próximos e eles captam essa estimulação e vão culminar na estimulação do ramo esquerdo. Então, a gente passou a chamar não de estimulação de ramo esquerdo, mas sim de estimulação na área do ramo esquerdo, e cujo benefício foi o mesmo. E, como eu disse, a gente tirando, interrompendo o bloqueio de ramo esquerdo nesses pacientes, intuitivamente nos levou a aplicar esse tipo de estimulação nesses pacientes com disfunção ventricular grave, tá? Com bloqueio de ramo esquerdo, em que eu uso a estimulação biventricular, que é a estimulação simultânea, né, septal direita, junto com o cabo eletrodo via seio coronariano, que a gente leva até a parede lateral do ventrículo esquerdo e faz essa estimulação combinada. E os resultados, né, a gente tem essa primeira publicação de um estudo observacional do Vidyamarana, que mostra que essa estimulação do sistema de condução, ela se mostrou superior à estimulação biventricular nessa população que tinha indicação de terapia de ressincronização, nesse desfecho combinado de morte e internação por IC. Só não mostrou diferença na análise, né, de endpoint secundário com relação à mortalidade, foi a mesma, tá? Mas a internação por IC isolada, nessa análise secundária, ela foi também superior na estimulação do sistema de condução versus, tá, a estimulação biventricular. E a gente vê que o STEP, que é a melhora, né, tanto na duração do QRS, quanto na melhora da classe funcional e quanto à fração de ejeção, ela foi significativamente melhor na estimulação do sistema de condução. Ou seja,
será que a gente inventou a roda, né? Ou seja, todos os problemas agora acabaram com a estimulação do sistema de condução? Porque intuitivamente, se o BRE nessa população era o vilão, eu retirando o efeito do BRE, intuitivamente, nós descobrimos a América. Esse estudo de revisão, ele mostrou que assim não existia tanta diferença comparativamente entre a estimulação do sistema de condução e a estimulação biventricular nos pacientes com miocardiopatia dilatada e bloqueio de ramo esquerdo. Somente o estudo, né, Lerch Bundle Branch Pace Resync, que mostrou um benefício, mas um benefício mais clínico, né, com redução de volume sistólico e redução do BNP. Entretanto, essa meta-análise aqui, que foi publicada em 2024, né, que avaliou 7 estudos randomizados controlados, um total de 408 pacientes, ela deixou a gente assim bem animado com relação a isso, porque ela mostrou que a estimulação do sistema de condução ela foi superior à estimulação biventricular com relação à redução do QRS, porque como eu mostrei naquele paciente nosso, né, você resolve o problema do BRE, você acaba com o BRE. Melhor, na classe funcional, os pacientes tiveram uma melhora maior na classe funcional na estimulação do sistema de condução e melhora também, né, significativa na fração de ejeção. Com relação às medidas de limiar, sensibilidade, não houve tanta diferença, porque a gente está praticamente fazendo a estimulação em região de músculo em ambos os casos. Bom, nós tivemos agora até recente, né, foi até discutido assim rapidamente no aplicativo, né, no WhatsApp do grupo de arritmia e do HC, 2 estudos recentes e antagônicos. O primeiro deles foi um estudo chinês, né, que fez uma coletânea de pacientes, né, que tinham miocardiopatia dilatada, fração de ejeção igual ou menor a 35%, com bloqueio de ramo esquerdo e tratamento clínico otimizado para IC, ou seja, o perfil do paciente para terapia de ressincronização cardíaca, para estimulação biventricular. E, obviamente, que eles foram randomizados, né, em 600 diferentes, esse é um estudo chinês, foram 200 pacientes, e o desfecho primário desse estudo foi mortalidade por todas as causas e internação por insuficiência cardíaca. E a estimulação, tá, do sistema de condução, ela foi significativamente superior, tá, e reduziu esse desfecho primário comparado à estimulação biventricular, ou seja, a ressincronização. Tá? No desfecho secundário, que foi mortalidade por todas as causas, não houve diferença, e no desfecho secundário de internação por hospitalização também, né, a estimulação do sistema de condução ela foi superior em relação à estimulação biventricular. Esse foi um estudo chinês mostrando, né, benefícios, ou seja, favorável à utilização da estimulação do sistema de condução em pacientes com indicação de terapia de ressincronização. E o estudo PhysioSync, AGF, que foi um estudo, né, que foi desenhado e feito aqui no Brasil, por 14 centros aqui no Brasil, em que ele coletou e rolou esses pacientes de 2022 a 2023, um total de 173 pacientes. Esse estudo fez a mesma comparação. Pacientes que tinham indicação de terapia de ressincronização e que foram randomizados 1 para 1 para terapia de ressincronização convencional, com a utilização da estimulação biventricular e a estimulação do sistema de condução. E nós temos aqui um resultado literalmente oposto, tá? Em que a estimulação do sistema de condução, tá, foi pior no desfecho primário, que é morte e internação, né, e eventos de insuficiência cardíaca, comparado com a estimulação convencional biventricular da terapia de ressincronização. E no desfecho secundário, que diz respeito à fração de ejeção, os benefícios foram semelhantes, tá? Sem
um resultado estatístico significativo. Foi um estudo bem desenhado, como um estudo chinês, em centros, né, aqui do Brasil, em que a gente tem já pessoas bem treinadas e adaptadas, né, a fazer esse tipo de estimulação. Os civis que se proporam a participar e que não tinha, ia um desses próprios até lá para que mantivesse essa qualidade técnica do implante, e os critérios de medidas, tá, de duração de QRS, do LVAT que eu mostrei para vocês, eles foram analisados por terceiros, ou seja, fazia-se a gravação no polígrafo desses intervalos e eles eram medidos por terceiros, sem a influência de quem estava ali fazendo o procedimento. Então, são resultados antagônicos, tá? E que nos faz remeter que a estimulação biventricular, ou seja, a terapia de ressincronização, ela é um tratamento consagrado, né, nesses pacientes com fração de ejeção menor que 35%, bloqueio de ramo esquerdo, né, em classe funcional 2 para cima, apesar do tratamento clínico otimizado. Ou seja, ela começou a ser avaliada desde 1999, com um ápice em 2010, num total de vários estudos, né, a gente tem aí pelo menos aí 10 estudos, né, estudos bem robustos, inclusive estudos que chegaram a ter quase 2.000 pacientes, né, em segmentos com randomização, um total de 8.158 pacientes randomizados e com um desfecho favorável em redução de mortalidade e internação com insuficiência cardíaca. Então, é uma terapia que, assim, ela tem o seu lugar, continua tendo o seu lugar, tá? E que ainda a gente precisa mantê-la até que algo mude efetivamente. Por causa disso, em 2025, no ano passado, foi publicado esse consenso, né, das sociedades europeias, americanas, canadenses, latino-americanas, sobre como utilizar a estimulação do sistema de condução, tá? E no que diz respeito à utilização da estimulação do sistema de condução como tratamento, né, ou seja, em substituição à terapia de ressincronização cardíaca, a gente ainda tem algumas questões que devem ser respondidas e a gente não pode entrar com tanto fervor, né? Então, na verdade, aqueles pacientes que são coronariopatas como fator etiológico, né, e que você não tem um bom seio coronariano, você não tem uma anatomia boa, a veia não te leva para uma região boa, que é a parede lateral, poste-lateral, te leva para a ponta ou te leva para a região septal, é uma situação em que a gente pode, em vez de seguir com a estimulação biventricular, a gente migrar naquele momento para a estimulação septal profunda, tá? Com baixa evidência, né, a gente tem aqui. Já partir direto, né, para a estimulação septal em substituição à terapia de ressincronização convencional, a gente também continua tendo um nível de evidência moderado na literatura, o que não nos permite e que não deve ser a primeira opção. Agora, quando paciente que você fez a estimulação convencional da terapia de ressincronização biventricular, o paciente não responde, existe sim um consenso, tá? Maior do que 90% dos expertises, que você pode posteriormente reoperar esse doente e fazer a estimulação septal na área do ramo esquerdo, tá? E em pacientes que são mais frágeis, tem outras comorbidades, em que talvez a utilização de um marcapasso mais simples, né, dos pacientes renais crônicos, que a gente sabe que o desfibrilador não tem tanto benefício assim na prevenção da mortalidade, utilizar nesses pacientes essa estimulação da área do ramo esquerdo, em vez de se utilizar a estimulação biventricular, por ser um procedimento mais rápido, menos agressivo e de menor morbidade. Então, teoricamente, o que se tem nesse consenso em 2025 com relação à estimulação do sistema de condução em comparação à terapia de ressincronização. Eu, como opinião pessoal, eu vi alguns colegas, talvez,
assim, queimando etapa. Eu acho que a medicina a gente tem que ter cautela e esperar os trabalhos acontecerem. Então, à luz dos conhecimentos que a gente tem hoje, eu sei que a estimulação do sistema de condução ela é extremamente eficaz, ela é uma vantagem que a gente tem, mas no momento eu ainda não a substituiria diretamente, tá? Eu não substituiria a terapia de estimulação biventricular nesse paciente clássico da ressincronização por ela. Tá? Eu acho que a gente ainda precisa ter mais evidências, porque, como eu mostrei no slide anterior, né, a gente tem números robustos, né, que comprovaram essa, essa melhora significativa. É claro que a redução do QRS na estimulação biventricular, ela não se compara com a estimulação do sistema de condução. Por quê? Porque são duas estimulações musculares em pontos diferentes que vão se propagar pelas fibras de His-Purkinje, e não pelo sistema de condução. Tá? Agora, muitas vezes, o que parece ser óbvio, intuitivamente, né, como a gente achava, tirei o bloqueio de ramo esquerdo e os problemas acabaram. A gente vê que não é bem assim. O Fisiosync mostrou isso para a gente e mostra que a gente tem que ter cautela, tá? Não que a gente está julgando também, né, por causa do Fisiosync, a utilização da estimulação do sistema de condução como uma ferramenta para tratar esses pacientes com miocardiopatia dilatada refratária, né, o tratamento farmacológico. Então, o que a gente pode, assim, né, fechar em termos específicos dessa área? Né? A estimulação biventricular na terapia de ressingularização ela está muito bem estabelecida, com trabalhos robustos e randomizados, com um número muito grande de pacientes. Então, ela é a nossa principal forma terapêutica, opção terapêutica, tá? A utilização do sistema de condução, né, nessa situação especificamente, ela é muito promissora, uma alternativa muito promissora, né? Principalmente quando eu tenho uma anatomia de seio coronariano ruim, eu posso ali mesmo, no tempo cirúrgico, já partir para ela, tá? Aqueles pacientes que não responderam à terapia de ressincronização, que aparentemente pareciam que iam responder, tinham uns critérios, não responderam, é uma opção, eu reoperar esse doente um tempo depois, passado ali 2 anos, e utilizar a estimulação do sistema de condução. E, como eu disse, como a anatomia de seio coronariano não é favorável, tá? A regra para se seguir, né, a utilização da estimulação do sistema de condução como primeira opção no paciente clássico da terapia de ressincronização, eu acho que ainda vai demandar, né, estudos maiores, randomizados, né, para que a gente consiga ter uma definição e uma robustez maior de informação na literatura. Nas demais indicações de marca-passo, né, a utilização do sistema de condução, a gente fica sempre querendo utilizá-la, sempre, sempre. Mas assim, eu acho que é importante naquele paciente, coração estruturalmente normal, não tem disfunção ventricular alguma, tá? A gente tem alguns estudos, mas aquele estudo da definição da cardiomiopatia induzida são estudos com um número relativamente pequeno. Então, assim, eu acredito pessoalmente que nos pacientes com coração estruturalmente normal e BAVT, eu acho que ainda a estimulação convencional muscular direita, ela ainda pode ser feita. Nos pacientes com doença do nó sinusal nem se compara. A gente pode fazer a utilização do marcapasso convencional. A questão que eu acho que a estimulação do sistema de condução ganha força é quando eu já tenho um paciente que de cara tem algum grau de disfunção ventricular, mesmo que seja uma disfunção ventricular leve. Porque todos os trabalhos que definiram, né, miocardiopatia induzida pelo marcapasso, esses pacientes que já tinham algum grau de disfunção ventricular eram os que mais pioravam com essa dissincronia criada pela estimulação do ventrículo direito. E em alguns subgrupos que eles definiram, né, como pacientes com mais de 55 anos, o sexo masculino, né, que já tinham um QRS largo, tá? Fibrilação atrial e, como eu disse, algum grau de disfunção ventricular, mesmo que leve. Tá? Isso porque o pós-implante desses pacientes, principalmente aquele que eu sei que eu vou precisar ter uma carga de estimulação maior do que 40%. Tá?
E na disfunção ventricular importante, como a gente acabou de falar, eu acho que a primeira opção segue ainda, né, na terapia de ressincronização convencional, principalmente nos pacientes, principalmente não nos pacientes com BRE, a estimulação biventricular. Nos pacientes de QRS estreito, talvez a estimulação do sistema de condução ainda possa ser semelhante, ou ainda, né, por a gente não ter o BRE, que foi condição sine qua non para estimulação biventricular, talvez na ausência do BRE, a utilização da estimulação do sistema de condução tenha aí talvez um degrauzinho a mais em relação a isso. É um tema grande, vasto, tá? Acredito que se a gente for conversar isso aqui ano que vem, a gente já vai ter muita informação nova. Então, eu acho que assim a gente está à luz do desenvolvimento e do aparecimento de novidades, né? Mas a gente acredita que é uma técnica extremamente promissora e que pode, de fato, né, se tornar talvez o que a gente um dia sonhou em estimulação cardíaca fisiológica. Obrigado aí pela atenção, desculpa pela delonga e se alguém tiver alguma dúvida. Muito bem, Henrique, muito obrigado aí. Henrique é uma das pessoas mais experientes que a gente tem, não só em Minas Gerais, né, mas no Brasil, em marca-passo, estimulação. Tenho duas perguntas para você. O que você achou lendo os dois estudos, né, um positivo e um negativo, publicados no mesmo jornal, né, no JAMA, que saiu há pouco tempo atrás? Por que você acha que um foi positivo e o outro foi negativo? E como que a gente, como que você está fazendo para pensar ou avaliar a anatomia desfavorável de um seio coronário? Está fazendo algum exame antes? Como é que você tem essa avaliação aí para você já se programar? Bom, talvez você com expertise maior aí em estudo clínico possa responder melhor do que eu. Mas o que a gente consegue identificar foram estudos assim que foram desenhados na mesma plataforma, né, em termos de indicação, pacientes que foram selecionados, né, para fazer parte do estudo. O que se coloca talvez no nosso estudo brasileiro aqui nas discussões é que os pacientes tinham um QRS igual ou maior que 180 milissegundos. Talvez isso aí, eles colocam lá que esse QRS muito alargado seria mais benefício maior quando você tem aí duas frentes de onda de ativação do ventrículo esquerdo, né, que seria a biventricular, porque ela seria melhor do que a estimulação direta do sistema de condução. Isso aí são especulações, não dá para a gente bater o martelo em cima disso. Eles colocam a questão do expertise, né? Tinha centros que os médicos não tinham, né, uma expertise na estimulação da área do ramo esquerdo e que talvez isso possa ter, ter destoado um pouco. Eu acho que foi um contrassenso essa colocação da discussão, porque, porque o Proctor ia, e o Proctor era um cara que tinha expertise. E outra coisa é que essas análises, essas medidas todas, né, da duração do QRS, que foram feitas pós-estimulação de região de ramo esquerdo, e aquelas medidas da ativação ventricular esquerda, do LVAT, elas foram feitas por terceiros. Tá? Então, assim, foi uma avaliação cega, né? Foi uma medida cega. O cara que estava implantando lá, ele não foi responsável por apresentar essas medidas daquele paciente. Então, assim, é difícil explicar, né? Assim, por que dois resultados antagônicos. Eu lembro muito disso do estudo mitral, né? Do clique mitral lá para você reduzir a IM, né? Na mesma revista a gente vê respostas antagônicas. E isso ficou até hoje assim no vazio. O que eu acho é que assim foram 173 pacientes no estudo, 200 no outro, né? E eu acho que a gente precisa
ter, como na terapia de ressincronização, estudos mais robustos com uma duração maior. Talvez seja isso, Marcão, mas eu acho que assim, eu não sei te dizer bem ao certo isso aí. Com relação à anatomia do seio coronariano, a gente não faz nenhuma venografia prévia, não, tá? Poderíamos até fazer com o auxílio da tomografia, mas a gente não faz, não. O que eu tenho feito, né, é entrar preparado. Hoje, quando eu entro para fazer uma terapia de ressincronização cardíaca, eu já entro com o paciente todo monitorizado em polígrafo. A gente usava as 12 derivações, as 6 derivações precordiais, mas hoje eu não tenho colocado as 6, não. Tenho basicamente colocado, né, as bipolares, e das precordiais eu tenho utilizado V1 e V6, porque são as derivações que a gente usa para poder fazer, né, toda aquela alteração que a gente tem da morfologia quando a gente começa a penetrar no septo, e a medida da ativação ventricular esquerda. E dá uma limpada ali, né, do ponto de vista de risco de infecção, eu sou um cara muito neurótico para isso, então acaba que a gente dá uma limpada na quantidade de eletrodo, de cabo que fica ali perto da nossa incisão ali infraclavicular esquerda. Então eu faço na hora. Chego, entro com a bainha, faço o implante do cabo ventricular, né, de choque, o implante do cabo atrial, e geralmente a gente, nesses pacientes, a gente sempre combina, né, o desfibrilador, então eu vou precisar sempre desse cabo de choque, não tem como eu escapar dele, ele vai ter que ser implantado. E faço a venografia do seio coronariano. Se a anatomia é boa, ela tem veias que me levam para aquela região lateral, posse-lateral, eu sigo em frente, né, com a estimulação biventricular padrão. Agora, se eu percebo que a anatomia é ruim, e ela é ruim por quê? Porque eu tenho que evitar a ponta do veio. Então, se eu tenho veias que me levam para a região de ponta de ventrículo esquerdo, se eu tenho veias que me levam para a região de septo de ventrículo esquerdo, essas regiões elas têm que ser evitadas, né? E muitas vezes eu tenho veias que me levam para o aparelho lateral, mas elas são finas, elas não permitem que eu consiga progredir com o eletrodo seio coronariano. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, o que eu faço é retirar a bainha de seio coronariano, entrar com a bainha septal profunda, que é uma bainha um pouco menor e ela tem aquela formação, né, tridimensional, e o eletrodo que eu vou usar é o mesmo eletrodo do marca-passo. E vou iniciar o processo de, de penetrar no seio no septo, né, para poder atingir a região do ramo esquerdo. A gente já precisou fazer 5 reversões, tá? 3 foram por anatomia desfavorável do seio coronariano e 2 foram porque na hora de se fazer a venografia a gente perfurou o septo, né? A gente furou alguma veia do septo e ali a gente tem que interromper o procedimento pelo seio coronariano porque eu posso criar uma falsa luz, né? Então, nessas duas situações, a gente migrou para Septal profundo. a região septal e, assim, foram 5 pacientes, a gente não tem grupo controle e todos 5 melhoraram da mesma forma que os pacientes melhoram na terapia de ressincronização. E plano de saúde para eles? Esse é o grande desafio nosso, né? Para terapia de ressincronização convencional, não tem problema, né? A gente tem todos os materiais no rol da ANS, todos os operadores de saúde pagam. O problema que a gente está tendo na estimulação do sistema de condução é essa bainha. Essa bainha tridimensional, a gente precisa dela, porque sem ela não tem sustentação e nem como posicionar o eletrodo nessa região do septo, né, perpendicular, para eu poder chegar no ramo esquerdo. E essa bainha, ela não está no rol da ANS. Tá? E o que acontece? Por não estar no rol da ANS, a Unimed, que é a operadora de saúde mais dominante, né, aqui em Belo Horizonte, ela não autoriza. E, além dela não autorizar, ela presta também um desserviço
porque ela é balizadora para as outras operadoras. Então, se ela não autoriza, as outras também não autorizam. Então, a gente tem uma dificuldade enorme, tá? Mas nos pacientes, né, que têm algum grau de disfunção ventricular ou que têm, né, algum daqueles fatores de risco, homem, sexo masculino, quer dizer, sexo masculino maior que 55 anos, pacientes mais idosos, eles tendem a ter, né, nesses trabalhos de definição de cardiomiopatia induzida pelo marcapasso, um risco maior. Então, esses pacientes que estão com risco maior, paciente que já tem algum grau de disfunção, né, eu tento explicar para o paciente e uma boa parte deles, Marcão, tem pago a bainha, sabe? Eles pagam do bolso deles. Qual que é Até esse nisso, valor? até a Unimed dificulta a gente, porque ela não paga e se o paciente pagar, ela impede o paciente de pagar. Então, tem que ser assim, bem explicado para o paciente que ele não pode solicitar reembolso, é material fora de tabela. Os hospitais têm medo, né, da Unimed punir. A Unimed pode me punir, mas assim, até hoje eu não tive nenhum problema. Tá? E a gente tem feito assim, os pacientes têm pagado essa bainha, vou dizer para você, 80% dos casos que a gente faz é com o paciente pagando a bainha. E o São poucas as valor? operadoras. E o valor, Henrique, da bainha? O valor está na faixa aí de 12 a 15 mil reais. Beleza. Na verdade, assim, ela não precisaria custar isso, não, sabe? A Unimed, se ela nos chamasse para conversar, a gente podia criar esses critérios, né? Vamos combinar de fazer nos pacientes que já têm algum grau de disfunção ventricular. Porque a gente é chamado muitas vezes, né, em pacientes que estão internados em CTI, em BAVT, frequência de 30, que já tem uma fração de ejeção ali de 40%, e a gente é obrigado a botar uma marcapasso convencional nesse paciente. Tá? E o que acontece é que, pouco tempo depois, a gente está tendo que fazer upgrade. E o upgrade para o biventricular, muitas vezes, você já botou ali um marcapasso, o paciente tem trombose subclave. Aí você precisa ter que usar um extrator percutâneo para criar um trajeto pela trombose, ou seja, assim, um procedimento que você poderia ter feito Mais risco de e infecção. impedir, que impediria talvez essa evolução desfavorável, a gente fica lutando com o doente aí em outros procedimentos que seriam teoricamente desnecessários e que reduziria até o custo da própria operadora. Mas é difícil. E a gente entra num doente desse, eu vou falar com você, cara, eu entro assim chorando. Você pegar um paciente com 40% de fração de ejeção em BAVT e põe um marcapasso convencional. É. É até triste. Ou seja, nós estamos fazendo uma medicina, esses trabalhos começaram a mostrar o benefício. Você viu, o Sharman fez a primeira publicação em 2015, nós estamos em 2026. Nós estamos fazendo uma medicina de mais de 10 anos atrás. É, difícil. Ana, Mas, Isabela, Eu tenho uma pergunta. Henrique, obrigada por sua aula. Como sempre, aprendo muito com você, que me ensinou tanto sobre marra-passo nessa minha vida. E como sempre, para quem não conhece o Henrique, além de muito experiente, está sempre na frente das coisas mais inovadoras dentro, né, da estimulação. Só uma coisa para quem, né, não entende bem disso, não trabalha com isso, para todo mundo que está assistindo, duas perguntas, assim, na septal profundo. Eu já conversei isso com você, não pode fazer com cabo do CDI, né, porque ele é muito grosso, certo? E qual que é o risco de se fazer uma CIV, assim, de complicações, sabe? Você passar demais, perfurar e ir para o VE, qual que é o risco? E outra coisa, quando você reverte o ressincronizador para o septal profundo, você usa o cabo do VE mesmo. O cabo do VE é possível de fazer o septal profundo. Você tem que pegar um de marra-passo convencional. Então, vamos lá. Eu já atravessei um eletrodo pro ventrículo esquerdo. Não acontece nada, porque o septo é um músculo de pelo menos ali 10, 12 milímetros de espessura, e se atravessou para o lado de lá, você puxa ele, volta, aquilo ali fecha. Fecha, entendeu? Normal. Então não dá nada, tá? Porque você não pode achar que você está no septo e está na parede livre. Aí você vai furar o ventrículo do paciente. Então, por isso que hoje a gente faz as incidências para a gente saber, tem a utilização do contraste. Esse é o diferencial quando a gente vai fazer a estimulação septal profunda. Nós tivemos um caso, né, que a gente, assim,
QRS já tinha estreitado 50% do basal. Eu falei assim, não, eu vou dar mais uma rodadinha aqui que eu vou chegar lá. Quando eu dei essa rodadinha, a gente entrou com o eletrodo no ventrículo esquerdo. Então a gente puxou, reposicionou, fizemos um pouco mais baixo e conseguimos um resultado bom, entendeu? Mas assim, não dá nenhum problema, tá? A outra pergunta aqui, você falou que o cabo de choque não dá para a gente fazer no septo. Ele é muito calibroso, tá? Você não consegue atravessar ele. Mas a indústria, ela já está investindo em cabos de desfibriladores que tem um perfil inicial fino, igual o cabo de marca-passo convencional, para que você consiga fazer essa penetração, para simplesmente fixar, tá? E a partir de uma determinada distância, talvez 2 centímetros daquela ponta, você começaria a ter a malha de choque, tá? Isso já está sendo desenvolvido, tá? Por 2 empresas, e eu acho que parece que o caminho deve ser por aí. Na atual conjuntura, né, o que eu uso é o eletrodo de choque, que vai ficar no VD, vai funcionar só para choque, tá? E o eletrodo septal profundo é que vai fazer a parte de pace sense. Isso nos casos em que a gente migra, né, da terapia de ressincronização convencional para a estimulação do sistema de condução para essa finalidade, que foi esses 5 casos aí que eu citei, tá? Então ele continua tendo 3 cabos. O cabo atrial, o cabo de choque está no VD, que vai ter finalidade só para choque, tá? E, por exemplo, nos biotronics, a gente consegue selecionar o que você quer estimular. Se eu quero estimular só VE, só VD ou biventricular. Aí eu vou nessa chavinha, tá? Eu não preciso nem mexer na energia do cabo do VD. Eu vou só na chavinha e falar assim, eu quero estimular só VE. E VE vai ser o cabo que eu coloquei no septo profundo, entendeu? E ele que vai fazer a parte de pace sense e o VD vai ficar lá só para chocar, caso precise. Eu não consigo usar o eletrodo de seio coronariano, ele é diferente, tá? Totalmente diferente, tá? Mas assim, quando a gente faz a venografia e você de cara já vê que o seio é ruim, você desiste. Igual desses 5, né? Na venografia, nós perfuramos 2 seios, então ali já acabou. Eu nem abri o eletrodo de seio coronariano, já abri direto o eletrodo convencional de marca-passo, já fui para o septo. Nos outros 3 casos, sim. A gente achou que a veia ia dar, e a veia não tolerou, não ficou boa, e aí a gente teve que, além do eletrodo de seio coronariano, abrir um 4º eletrodo, que era para fazer a região septal profunda. Henrique, obrigada. Nossa, aula muito boa, muito completa. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você é bem ocupado, né? Mas é uma dúvida que eu tenho, assim, você considera a presença de fibrose lateral, assim, para decidir se você pudesse, né? Se os planos liberassem, o paciente resolver pagar como decisão entre o ressincronizador e a estimulação do RIS? Eu tive essa dúvida. E uma outra dúvida que eu também tenho se já aconteceu de, tipo assim, você ter um paciente não respondedor com Resinc e você tentar estimular o sistema de condução fisiológico aí. Vamos lá. Essa história da fibrose na parede lateral, isso aí vem muito do INCOR, né? Então, assim, essa ideia de que, inclusive, o Martino chegou a contraindicar, o que eu achei, assim, de certa forma, uma ideia um pouco absurda da parte dele, ele chegou a contraindicar a terapia de ressincronização nos pacientes que tinham essa fibrose na parede lateral. Até hoje, tá? Henrique, os meninos falam que até hoje ele pede ressonância e tem, ele não indica, não. Pois é, cara, eu acho isso um absurdo. Eu não concordo com isso, não. Isso aí é uma conduta só dele, só do INCOR, tá? A gente não vê isso, Isabela, na literatura de modo geral, a nível mundial, tá? A gente não vê isso, tá? Então, assim, eu não deixo de ressincronizar por causa disso. O que a gente sabe a nível mundial é o seguinte, é carga de fibrose, não especificamente onde essa fibrose está. Então, assim, a gente sabe que os pacientes que têm uma carga de fibrose maior, né, esse paciente, inclusive, per si, com frações de ejeções iguais, quem tem mais fibrose tem um desfecho pior do que quem tem menos fibrose, tá? Isso é fato.
Tanto é que, assim, a tendência de resposta, né, dos dilatados idiopáticos à terapia de ressincronização tende a ser melhor do que os isquêmicos, apesar que a literatura também mostra semelhante. Nós temos um estudo com pena que não mostrou diferença, tá? Na verdade, existe esse viés de que o coronariano responde menos porque ele infartou, ele vai ter mais fibrose do que o dilatado idiopático. Mas a gente tem, assim, a dar com pau nesses trabalhos todos aí da terapia de ressincronização, que não é bem assim, tá? O coronariopata responde bem também. Faltou alguma coisa da sua pergunta? Acho que é isso mesmo. Ela quer pacientes que não responderam à ressicronização, que você fez septal, se deu certo. Ah, tá. Isso. Até hoje, eu não fiz essa migração pós, não, sabe? Não fiz essa migração pós, não. Por quê? Os casos que chegaram até mim, eu não tinha feito o implante da estimulação, da terapia de ressincronização, e quando eles chegaram até mim, Isabela, assim, eles chegaram muito ruins. Fração de ejeção muito rebaixada, disfunção ventricular direita, sabe? Então, assim, uma questão de bom senso, né? A gente não vai achar que estamos inventando também a roda nesses pacientes que já estão com a doença extremamente avançada, né? Então, assim, talvez eu acho que a gente tem que fazer isso num intervalo menor, tá? Uhum. Aí, porque a literatura orienta para a gente que após o terceiro mês, eles começaram a fazer os controles dos pacientes que foram para a estimulação biventricular, que é o ecocardiograma, tá? E a avaliação, né, subjetiva de classe funcional, né? Essas coisas são começadas a ser avaliadas a partir do terceiro mês pós-implante. Mas a gente tem na literatura o reverse, que mostra que a gente tem benefícios da terapia de ressincronização que podem se estender por até 5 anos. Né? E a gente precisa também entender o que é benefício de terapia de ressincronização. A terapia de ressincronização, ela não encurta QRS igual a gente está vendo agora na estimulação do sistema de condução. Por quê? Porque eu estou fazendo estimulação muscular, tá? A diferença é que eu estou fazendo em 2 pontos, mas a ativação ela vai ser pelas fibras de His-Purkinje, que a velocidade de condução é a metade, tá, da velocidade de condução do sistema de condução. Então, assim, nós vamos encurtar o QRS? Vamos, mas vai ter paciente que não vai encurtar tanto assim, não. O que a gente tem que entender é que, às vezes, 20, 30 milissegundos são suficientes. Você não precisa, na terapia biventricular, tornar o QRS normal, igual a gente vê muitas vezes na estimulação do sistema de condução. Mas, assim, são encurtamentos que são suficientes, tá? E por isso que a gente vê aí nos trabalhos aí que sempre a estimulação do sistema de condução, o QRS ficou mais estreito que a biventricular. E vai ser assim. Agora, os steps de melhora têm que ser analisados, tá? Se você tem um paciente que foi para terapia de ressincronização, e que esse paciente era um cara que internava lá 2, 3 vezes por ano, por isso eles compensaram. Tinha uma fração de ejeção lá de 25%, 30%. Você faz a ressincronização desse cara. Esse cara continua com a fração de ejeção de 30% um ano depois. Mas esse cara parou de internar, esse cara não interna mais. Isso é benefício, isso tem que ser valorizado, entendeu? Então, assim, eu não faria uma mudança para a estimulação do sistema de condução num paciente como esse. Agora, você vai ter os pacientes da terapia de ressincronização que, além de parar de internar, ou aqueles que não internavam, vão melhorar a fração de ejeção. Essa fração de ejeção pode sair de 25 para 40, pode sair de 30 para 50, e a gente tem paciente que normaliza. Tem paciente que é como se você tirasse com a mão. O cara volta a ter um diâmetro diastólico normal, fração de ejeção normal, tá lá. Então, assim, esses steps têm que serem respeitados, né? E muitas vezes eu acho que você tem que dar um tempo maior do que esses 3 meses, esses 6 meses, entendeu? Porque o estudo reverse mostra que esses benefícios eles vão acontecendo, né? E esses caras também não saíram de 60% para
25%, 30% em 6 meses, um ano, né? É uma doença que vai tendo esse caráter insidioso, né? Fiquei em cima do muro aí, né? Não, foi ótimo. Deu para entender tudo, muito bom. Sim. Muito bem, Henrique. Muito obrigado aí. Acho que foi muito bom. Esclareceu bastante. Tenho certeza que ano que vem nós vamos estar falando coisas, novidades sobre isso, viu? Tá muito rápido. Gente, Tá a gente muito chama rápido. de novo. Isso. Agora Pode virou, botar agora na sua virou. agenda do ano que vem, porque isso está mudando muito rápido. Beleza. Gente, então Bom, boa noite. obrigado aí mais uma vez, viu? Mês que Boa vem Boa estamos de noite, noite. volta. obrigada, Viu? Henrique. Um abraço. Um Tchau. abraço, gente.